Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a equação do segundo grau, tá ok? A nossa última aula sobre esse assunto. E a gente vai falar hoje sobre soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Lembrando que na aula anterior a gente falou sobre resolução de equações de segundo grau, encontrando as suas raízes, através da fórmula de Bhaskara. Pessoal, soma das raízes. Vamos lá. Considera a equação ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero e x1, ou seja, x e x2, as raízes reais dessa equação. Entre as raízes x e x2, os coeficientes a, b e c da equação, existem duas relações importantes as quais devemos seguir. Beleza, a gente vai ver agora a primeira relação. Tu tem x e x2. São as raízes reais da equação. Nós temos x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. E nós temos x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Adicionando membro a membro essas duas igualdades, a gente vai obter a primeira relação. X mais x2 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso vai ser igual ao quê? Aí você junta tudo que vai dar menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta, tá bom? Sobre 2 vezes a. Beleza. O que você faz agora? Você tem aqui, pessoal, mais raiz de delta menos raiz de delta. Corta um, corta o outro, vai ficar menos b e menos b, tá bom? Menos b e menos b. Vai dar quanto? Vai dar menos 2b. 2 vezes a, 2a. O que você faz agora? Você tem menos 2b sobre menos 2a. Aí tá dividindo, né? Então você vai cortar o 2 em cima, corta o 2 embaixo. Aí ficar menos b sobre a, tá ok? Beleza. Em toda equação do segundo grau em que x e x2 são raízes reais, a gente vai ter essa relação aqui, pessoal, que x mais x2, ou seja, a soma das raízes reais vai ser sempre igual ou vai ser igual a menos b sobre a. Então, o importante para nós aqui é saber disso, que x mais x2 é igual a menos b sobre a. Essa aqui é a fórmula da nossa primeira relação, tá bom? Referente aí à soma das raízes de uma equação de segundo grau com uma incógnita. Beleza. A gente vai ver agora produtos das raízes. A gente viu a soma das raízes, a gente vai ver agora o produto das raízes. Portanto, a gente vai ver a nossa segunda relação. Sendo x e x2 as raízes reais da equação, temos x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. A gente acabou de ver isso. E x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Professor, mas não são a mesma coisa, não são as mesmas fórmulas? Não, pessoal. No x você tem menos b mais, você tem um sinal de mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. Já no x2 você tem menos b menos, você tem um sinal de menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então no x você tem um mais e no x2 você tem um menos, tá bom? É bom se atentar porque essa é a diferença. Beleza. Multiplicando membro a membro as duas igualdades, nós obtemos a segunda relação. Tá bom? Em que x vezes x2 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, que é o valor de x dado acima, e menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é o valor de x2 dado acima. Aí a gente tem o produto, que é menos b mais raiz de delta vezes menos b menos raiz de delta sobre, aí 2 vezes 2 dá 4, a vezes a dá elevado a 2, então vai dar 4a elevado a 2, que vai ser igual, resolvendo esse produto, a gente tem menos b elevado a 2, menos raiz de delta elevado a 2 sobre 4 vezes a elevado a 2, que vai ser igual a b elevado a 2 menos delta sobre a sobre 4a elevado a 2. Então a gente tem esse resultado aqui, tá bom? Guarda ele com vocês. Beleza. Pessoal,
essa equação foi a equação que a gente viu no slide anterior, tá bom? Eu repeti ela de novo para poder a gente entender o seguinte. A gente tem aqui, ó, esse resultado que a gente encontrou. Você tem o delta aqui nesse resultado. E o valor de delta, pessoal, é exatamente aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu vou resolver essa fórmula aqui e vou substituir esse delta. Então eu tenho que x' vezes x2' vai ser igual a B ao quadrado, ó, que está aqui. B ao quadrado que está aqui, eu repito aqui. O menos aqui dessa relação, tá o menos aqui também. E o delta tá aqui, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 4 vezes A elevado a 2. Aí resolvendo a gente tem que vai ser igual a B elevado a 2 menos B elevado a 2 mais 4 vezes A vezes C sobre A vezes sobre 4 vezes A elevado a 2. Aí pessoal, resolvendo, você tem aqui, ó, B ao quadrado menos B ao quadrado, corta, tá bom? Repete 4 vezes A vezes C sobre 4A elevado a 2. Você corta aqui o 4. Você corta aqui o 4 e o 4 embaixo, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Corta o 4 e o 4. A elevado a 2, pessoal, é a mesma coisa de A vezes A. Então eu vou cortar aqui o A daqui com o A daqui. E vai sobrar o C sobre o A. Tá ok? Beleza. Corta o 4 com 4, o A com A. E sobra o C sobre A. Então, pessoal, é exatamente essa relação aqui que você vai ter, ó, que guardar com você. Que é o produto das raízes. O produto da raiz x' vezes x2' vai ser igual a C sobre A, tá bom? Guarda isso aí com vocês. Então, a gente já viu aí a primeira relação e a segunda relação. A relação de soma das raízes e a segunda relação, que é a relação de produto das raízes. Beleza, a gente vai ver um exemplo para poder facilitar o entendimento. Você tem a seguinte equação. 3x elevado a 2 menos 8x menos 3 igual a 0. Quando você resolver essa equação, você vai ter duas raízes reais diferentes, tá bom? Então, o que ele está nos pedindo aí? Para a gente resolver essa equação, para a gente determinar quais são essas raízes, usando a relação de soma das raízes e a relação de produto das raízes, tá bom? Então, a gente não vai usar aí a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. A gente vai usar a relação de soma e de produto das raízes, tá bom? Então, pessoal, é bem simples. O que é que você faz? Primeiro, você tem aqui a relação de soma. Você lembra qual é a fórmula? A fórmula é x' mais x2' igual a menos b sobre a. Essa é a primeira relação, a relação de soma das raízes. Aí você vai só substituir. Quem é o menos b? Você repete aqui o menos, né, que é o da equação, e o menos b, e o b, no caso aqui, é 8. Menos 8. Então você substitui, fica menos, aparente menos 8, quem é o A? O A é 3. Aí você coloca aqui 3. Simples, é só substituir. Menos com menos vai dar mais, então vai dar mais 8 sobre 3. Encontrei a primeira raiz, tá bom? Agora a gente vai usar a segunda relação, que é a relação do produto das raízes. Aí você volta lá, vê a fórmula lá, e você vai ver que essa é a fórmula. Aí você só vai substituir também. Quem é o C na equação aqui? O C é o 3, tá bom? O C é o 3, então você coloca aqui menos 3. Que o C aqui é o menos 3. E o A é 3. E você coloca o A embaixo. Quanto é menos 3 dividido por 3? Menos 1. Então eu encontrei através da soma uma raiz e através do produto a outra raiz. Simples, né, pessoal? Muito fácil. Se você seguir esse exemplo aí, tá bom? Você consegue resolver a nossa atividade, os nossos exercícios, tá bom? Que é a mesma coisa. Beleza. Eu espero que vocês tenham compreendido aí esse assunto. A soma das raízes da equação é 8 sobre 3 e o produto das raízes da equação é menos 1. Beleza, simples. Agora a gente vai escrever uma equação quando conhecemos as raízes. Até agora, pessoal, ele sempre nos dá uma equação do segundo grau para a gente poder encontrar as raízes, x' e x2'. Agora imagine o seguinte, imagine que ele vai te dar as raízes, o valor das raízes, x' e x2', para você encontrar a equação do segundo grau. Como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver agora. A gente pode aplicar, pessoal, a relação entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau
Para escrever a equação na forma ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero, quando dado dois números reais, no caso as raízes, que é x e x2, tá bom? Vamos lá. A gente considera o seguinte: a equação ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, a gente vai dividir todos os termos pelo coeficiente, tá bom? Então, o primeiro passo, você vai pegar os termos ax elevado a 2 e vai dividir pelo coeficiente a, mais o segundo termo da equação do segundo grau, que é o bx, e dividir pelo coeficiente a. O terceiro termo, que é o c, e dividir pelo coeficiente a. Beleza, esse é o primeiro passo, tá bom? Aí tudo vai ser igual a zero. Aí você tem o seguinte, né? Você tem que vai resultar no x elevado a 2 mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Porque é o seguinte: a aqui com a aqui corta, aí sobra o x elevado a 2, né? Tá aqui. Mais bx sobre a mesma coisa de b sobre a vezes x. Aí repete mais c sobre a igual a zero. Beleza. Jóia. O segundo passo. A gente tem o seguinte, pessoal, que x' mais x2' é igual a menos b sobre a. Essa aqui é a relação de soma das nossas raízes da equação. A gente acabou de ver isso aqui, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que menos b sobre a é igual à soma das raízes, x' mais x2'. Ou seja, a gente pode escrever também dessa forma, que b sobre a é igual a menos, abre parênteses, x' mais x2'. Certo. Terceiro passo, tu tem que o produto das raízes é igual a c sobre a. A gente viu isso agora há pouco. Isso implica dizer, pessoal, que c sobre a também é igual a x' vezes x2'. Então a gente tem o seguinte, que substituindo o primeiro passo, que é a primeira equação, e o terceiro passo, que é essa terceira equação, na equação 1, a gente tem que x elevado a 2 menos x' mais x2' vezes x mais x' vezes x2' vai ser igual a zero. Se indicarmos por S a soma das raízes, tá bom? Aí tá aí entre parênteses, ó, x' mais x2' é igual a S. Então quando você vê o S, você sabe que ele está indicando a soma das raízes. E por P, o produto dessas raízes, tá aí entre parênteses, quando você vê o P, você sabe que ele está indicando o x' vezes o x2'. A gente pode escrever da seguinte forma, pessoal. Olha aí. Essa aí é uma forma da nossa equação do segundo grau, usando aí o S de soma e o P de produto. Então a gente tem isso aí, tá bom? X elevado a 2 menos SX mais P igual a zero. Dessa forma obtemos uma equação do segundo grau na incógnita x quando são dadas as raízes x' e x2'. Ou seja, você sempre vai usar essa forma aqui da equação do segundo grau, usando aqui o S de soma e o P de produto, quando você tiver os valores de x' e x2', tá bom? Só é válido quando você tiver os valores das raízes, tá ok? Beleza. Para ficar mais claro, pessoal, a gente vai ver agora um exemplo. Determine a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes dessa equação são os números 2 e menos 4. Observe bem, ele está te dando já os valores, os resultados das raízes da equação, x' e x2'. O que ele quer então, pessoal? Ele quer saber qual é essa equação. Ele quer saber qual é o formato dessa equação. Ele quer que você determine a equação do segundo grau, sabendo as raízes. Aí a gente vai seguir os próximos passos, tá bom? Aí você seguindo esses passos, você resolve qualquer atividade, qualquer questão envolvendo esse assunto aqui. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a soma das raízes indicado pela letra S. Aí você vai só substituir. É muito simples, ó. Quem é x'? X' é 2 e x2' menos 4. Então, S vai ser igual a 2 mais, o mais aí é da formulazinha, menos 4, que é a nossa segunda raiz, nosso x2'. Aí vai dar 2, mais com menos, 2 menos 4, que vai dar
menos 2. Então aí eu encontrei o resultado de S, tá bom? Da soma é menos 2. Segundo passo, a gente vai usar o quê? O produto das raízes, tá? Indicado pela letra P. Aí você vai só substituir, pessoal, na fórmula. Que vai ficar como? 2 vezes menos 4, que vai ser igual a menos 8, tá bom? Então nós temos aí que o nosso produto dá menos 8. Aí, pessoal, a gente volta lá para a fórmula da equação do segundo grau, em que a gente tem o S e o P. Aí você vai só substituir. Eu já encontrei o S e já encontrei o P, então eu vou substituir nessa fórmula aqui, tá bom? Aí vai ficar o seguinte: x ao quadrado, menos com menos dá mais, né? 2x mais com menos, menos 8 igual a 0. Ou seja, o resultado que a gente procura é x elevado a 2 mais 2x menos 8 igual a 0. Ou seja, essa aqui, pessoal, é a nossa equação do segundo grau, que a gente estava querendo saber a partir das raízes 2 e menos 4, tá bom? Então, pessoal, é assim que eu encontro a minha equação do segundo grau, quando eu tenho os valores das minhas raízes x e x2. Então, quando tiver uma atividade, uma questão que te dá as raízes da equação do segundo grau, para você encontrar a equação do segundo grau, que é essa aqui, você vai fazer esse processozinho aqui, ó, que é muito simples. É só substituir, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Um forte abraço. Fique com Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida me chama aí no privado, tá bom? Que a gente resolve, tá legal? Lembrando que a nossa prova já tá próxima, pessoal. Ah, e também, pessoal, nós temos aí uma maratona, tá bom? E eu vou deixar na descrição, se você quiser participar dessa maratona, me avisa hoje, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. É a Maratona Cactus, tá ok? Quem tiver interesse e quiser participar, me avisa hoje, tá bom? Valeu, pessoal.